Uma das cenas mais bonitas de se ver é a do nascimento de um bebê. Onde quer que tenha sido o local escolhido para este momento, alegra todos que estão à sua volta. Mas você sabia que o Brasil é o campeão mundial em número de cesarianas? Somente na rede particular, 82% dos partos são cesárea. E mesmo na rede pública, o SUS, 37% dos partos são assim, mais do que o dobro do preconizado pela Organização Mundial de Saúde, que é 15%. Algo que temos que pensar com relação a esse assunto diz respeito não somente à via de parto, mas diz respeito às medidas e condições em que ele acontece. Muitas vezes, mesmo partos por via vaginal, que são considerados os partos normais, são realizados de modo a não se preocupar com o momento especial que mãe e bebê estão vivendo e medidas importantes para que esse momento seja único, como a amamentação na primeira hora ou clampeamento tardio do cordão umbilical, são esquecidas e muitas vezes. O parto humanizado tem então como meta principal garantir o bem-estar da mãe e do bebê. A mulher, que na maior parte dos casos vive um papel de coadjuvante no parto humanizado, torna-se protagonista. Ela decide como quer parir, onde quer parir, quem deve presenciar, e a equipe de saúde está ali, mas simplesmente para ajudar a mãe, ao bebê e a família, para que tenham um momento especial e único. Mas e você? Já sabe tudo sobre parto humanizado? Se não, essa é uma excelente oportunidade para aprender, porque o programa Vida Mais Viva está começando agora e parto humanizado é o tema de hoje. Olá, esse é o programa Vida Viva. Nós estamos muito felizes porque você nos assiste todas as semanas. E agora eu vou falar para você alguns dados interessantes. Você sabia que no ano de 2014 foram realizados 2.905.789 partos aqui no Brasil? Você sabia disso? E você imagina se a maior parte deles eram partos normais ou partos cesariana? O que você acha? Na rede pública, 40% dos partos foram cesarianas, mas na rede particular quase o dobro, 84,6% foram cesarianas. Por que será que existe essa diferença? Será que as mulheres da rede particular têm mais problemas de saúde e precisam de mais parto cesariana ou isso tem alguma outra resposta? Para conversar sobre este tema, parto humanizado, nós temos aqui a enfermeira obstetriz Camila Redezu, que também é especialista em aleitamento materno e faz consultoria. Que alegria ter você, Camila. Obrigada. Nós estamos muito felizes mesmo, viu? Obrigada. Conta pra nós, por que existe essa diferença entre a rede pública e a rede particular? O que acontece com as mulheres que têm convênio? Na verdade, o parto cesáreo, a cesárea é uma cirurgia, né, de médio porte, hoje já considerada de médio porte, e nós sabemos que por conta da questão de financeira, nós sabemos que os profissionais que atendem ao parto, muitas vezes eles têm uma agenda lotada, eles têm muitos compromissos e acabam optando por fazer a cesárea, mesmo por comodismo às vezes, ou a pedido da mulher. O que acontece é que nós temos algumas pesquisas no nosso país que nos mostram que 98% das mulheres, durante o pré-natal, no início, no primeiro trimestre, elas gostariam de ter o parto normal. Mas isso vai mudando ao longo do pré-natal. Então, às vezes, por medo da dor ou por medo do que pode acontecer, por não ter um profissional que talvez apoie tanto essa decisão, muitas vezes elas optam, então, por fazer a cesárea, por medo mesmo, por falta de informação. A gente que é da área da saúde, a gente ouve muito falar sobre a questão de humanizar o parto. Explica para quem está assistindo, para quem nos vê, o que seria então o parto de forma humanizada. Pode explicar aí bem detalhadamente, porque se tiver alguma gestante aí, você pode de repente ajudar a decidir por isso. O parto humanizado, ele resgata o protagonismo da mulher. Então, nesse parto, é durante o parto humanizado que a gente tem como foco principal a mulher. Então, qual é a vontade dessa mulher? O que ela quer fazer durante o parto? Se ela quer caminhar, qual é a sua melhor posição? Como se alimentar? Então, vai ser tudo voltado para a vontade daquela mulher e atender às necessidades daquela mulher. Então, a gente trata muito da questão de trazer à tona esse protagonismo, trazer a mulher realmente como dona do seu parto e não mais como coadjuvante, não mais, então, submissa aos profissionais de saúde.
Hoje nós tentamos empoderá-la, deixá-la com que ela conheça o que está acontecendo no seu corpo. E se é uma gestação de baixo risco e se está tudo bem com ela, então ela quem vai determinar a maior parte do que vai acontecer durante o parto. Olha que interessante. Então, se ela quer comer, pode comer. Pode comer. Se ela quer andar, pode andar. Pode vestir a roupa que se sentir melhor. Pode parir aonde ela se sente mais segura. Então, em casa, num hospital, numa casa de parto, desde que ela tenha assistência correta, de que tenha uma gestação de baixo risco, uma gestação que não tenha implicações, então a gente vai fazer de tudo para que seja de acordo com a vontade dela. E como é que a gente define isso? Porque assim, vamos supor que tem alguém que ficou grávida ou que está no comecinho da gestação e está nos assistindo. Em que momento que isso define? Porque, de repente, ela acompanha com a enfermeira, obstetriz. Isso é uma coisa também que eu gostaria que você detalhasse. Quando ela deve procurar o parto com o médico? Quando ela deve procurar uma enfermeira? Quando usar somente uma doula? Na verdade, vamos pontuar assim, a doula, ela seria mais uma acompanhante de parto treinada. Ela não faz procedimentos, ela não acompanha o parto sozinha, ela apenas ajuda a mulher a lidar com a dor, a passar por essa fase, né, do trabalho de parto. Então, ela está aconselhada para todas as mulheres. Claro. Toda mulher pode ter uma doula, né? E nós também temos a questão de que essa mulher, ela pode passar no pré-natal tanto com a enfermeira como o médico, desde que seja uma gestação de baixo risco. Então, desde que ela não tenha alterações. Inclusive no SUS, desculpa te interromper, você já continua. Algumas consultas são com o médico, outras Sim, com a enfermeira, exatamente, né? É importante deixar isso. Aliás, nos países de primeiro mundo, na Inglaterra, por exemplo, nós temos esse modelo, né? Lá nós temos as midwives, que seriam as parteiras aqui, são elas quem acompanham a gestação, o trabalho de parto, e essa gestante, ela só passa com o médico em casos que precisem passar com o médico. Então, ele cuida das urgências, das emergências, mas os partos de baixo risco, os partos que não têm alterações, são acompanhados pelas midwives, que seriam as parteiras aqui no nosso país, as obstetrizes e as enfermeiras obstetras. Então, seria mais isso. Agora, uma coisa que eu queria que você deixasse claro, o que seria baixo risco? Baixo risco é uma gestação onde está tudo ok com aquela mãe, com aquele bebê. Então, nós não temos pressão alta, nós não temos diabetes gestacional, a gente não tem descolamento de placenta prévia. É uma gestação tranquila, onde mãe e bebê estão bem. E isso é avaliado durante todo o pré-natal. Por isso, a importância das consultas pré-natais, que, na verdade, hoje o Ministério da Saúde, ele pede que sejam, no mínimo, 6 consultas pré-natais. O que você observa, as mulheres no Brasil conseguem fazer essas 6 consultas ou não? É relativo, depende muito da localização, se essa mulher tem convênio ou não. Nós percebemos que no SUS, por incrível que pareça, seja talvez mais fácil, por causa de um controle que essa mulher precisa ter. Então, ela vai para uma unidade de referência ter o seu bebê, então ela precisa passar no pré-natal para ter todas as orientações. Mas, por outro lado, no convênio, as mulheres que são de convênio, às vezes ela tem acesso maior a uma gama de informação maior do que a mulher que é atendida pelo SUS. Então, assim, é relativo. A maioria consegue, sim, atingir até mais do que essas consultas, mas no mínimo, para todas, tem que ser no mínimo 6 consultas. Um dado que você explicou aqui que eu achei interessantíssimo é essa questão dos países desenvolvidos fazerem mais partos normais do que aqui no Brasil, né? A gente pensa que essa questão, o esclarecimento não está, o nível de esclarecimento não está relacionado à via de parto, né? A gente pensa, é cesárea, e é o contrário, né? Sim, é o contrário. Quanto mais esclarecida a mulher for, mais elementos ela tem por optar pelo parto humanizado, Exatamente. né? Lá fora, nós temos a questão também de que essa mulher, ela se sente mais segura. Infelizmente, hoje a gente sabe que nos hospitais públicos, muitas coisas acontecem. Então, a gente tem a diferença entre o parto normal e o parto humanizado. Porque o parto normal é um parto por vias baixas, é apenas um parto vaginal, mas ele tem excesso de medicalização, excesso de interferências, que isso acaba acarretando outros problemas. Então não seria bem um parto que traz risco, é um parto que traz medo para as mulheres. Então elas querem fugir disso. E a maioria das mulheres que passam por um parto traumático na rede pública ou que passam por esse parto traumático, na próxima gestação elas vão escolher a cesárea por medo, por falta de informação. Acaba traumatizando. Exatamente. Mesmo, né? Uma coisa que você mencionou como que é a questão da dor. É humanizado, mas aí eu ponho ou não ponho analgésico? Algumas diferenças eu queria que você me dissesse aí, como é que é? Na verdade é assim, a dor ela é relativa. O que é dor para mim, o meu nível de dor não é o mesmo que o seu e não é o mesmo que outra mulher. Então, desde o começo da gestação, essa coisa da dor precisa ser tratada.
Dor e sofrimento não é a mesma coisa, né? Não necessariamente aquela mulher está com dor, mas ela está sofrendo. E a dor do parto é uma dor que não é constante. Então as contrações, elas vêm e vão. E mulheres chegam a dormir entre uma contração e outra, para você ver como que é uma questão de como lidar com a dor. Então nós temos aí os métodos não farmacológicos para o alívio da dor, que é onde entra a doula, né? Ela vem com uma massagem, ela vem com a explicação, ela vem com exercícios de respiração e tantas outras formas de aliviar essa dor. E quando essa mulher realmente decide que ela quer anestesia, claro, tem uma série de implicações, essa mulher tem que estar consciente de tudo que essa anestesia pode trazer para ela e para o bebê, mas se ela opta pela anestesia, então ela tem que ter acesso a isso e ela pode sim receber a anestesia. Ah, interessante. Uma coisa agora que eu quero te perguntar. Você acha que é seguro? Quando a mulher deve ter, você aconselha que ela tenha o seu bebê em locais que não sejam um hospital? Fala um pouquinho sobre isso. Aconselho, claro. Isso é uma vertente mundial, né? Por exemplo, como eu gosto muito de falar na Inglaterra, no Reino Unido, nós temos as midwives e tem até um programa, né, que chama Call the Midwife, onde essas mulheres, desde a antiguidade, elas ligavam para a parteira e a parteira ia até a sua casa realizar o seu parto. Então, o parto em casa, ele não é um bicho de 7 cabeças. Para uma mulher que tem um acompanhamento, para uma mulher que tem uma base assistencial boa, ela pode sim ter seu bebê em casa. E como é que faz quando, por exemplo, se houver algum problema e ela estiver em casa? Tô fazendo as perguntas de quem estaria nos assistindo. Lógico. Não, mas é assim mesmo, as pessoas têm um pouco de medo, né? Parto em casa, como assim? E a gente se esquece que antigamente se nascia assim e nós estamos aqui passando por isso há tanto tempo, né? Mas na verdade, o profissional que ele atende o parto, a enfermeira obstetra ou obstetriz, que são quem geralmente atende o parto domiciliar, elas são capacitadas, elas são preparadas para atender as urgências e as emergências. E além disso, a gente não leva poucas coisas, nós levamos muitas coisas. Então, desde um aparelho de ressuscitação até muitas vezes o cilindro de oxigênio, ele está dentro dos nossos materiais. Fora isso, a gente sempre aconselha, as mulheres precisam ter um plano B, um plano de backup, um médico de backup. Esse médico está sempre acompanhando, está sempre com a equipe, então muitas vezes a gente liga para ele e qualquer problema que tiver, a gente detecta antes, é possível a gente prever algum problema e transferir essa mulher para um hospital. Então é tudo muito bem planejado e calculado para não pôr em risco nem a mãe e nem o bebê, que é o principal foco dessa assistência. Acho importante a gente esclarecer para quem está nos assistindo que grande parte das complicações a gente consegue prever mesmo no pré-natal, às vezes pelo tamanho do bebê, a posição em que o bebê está, a gente consegue imaginar quando a coisa pode não evoluir muito bem, né? Ou quando é gemelar, que foi o meu caso. Infelizmente eu não pude ter parto normal, meus bebezinhos nasceram por parto cesárea, mas eu tive descolamento de placenta. Que é o principal indicativo. Então, um descolamento de placenta, uma placenta prévia com inserção total, um prolapso de cordão, são coisas que não tem como discutir, são indicações reais de cesárea. E é legal a gente falar também que a cesárea ela é uma cirurgia criada para salvar vidas. Então não é também um monstro da relação, não é o problema. A cesárea bem indicada, ela salva vidas. A questão que a gente lida hoje no nosso país é que essa cesárea, então ela já não vem mais para salvar vidas e com real indicação. Ela vem como comodidade, tanto para o profissional e às vezes para essa mulher que não tem acesso a muitas informações. Mas desde que a mulher seja bem informada, tenha consciência dos seus riscos, dona do seu corpo, ela também pode optar por uma cesárea. Isso é uma escolha pessoal da mulher. E uma coisa que é interessante a gente mencionar também é que a maior parte dos hospitais e maternidades, até mesmo aqui no Brasil, e eu sei porque faz parte da minha vida há pouquíssimo tempo, já tem salas preparadas para que o parto possa ser mais próximo do humanizado, né? Salas com banheira, com música ambiente, bolas e outros exercícios que a mulher possa fazer. Então, assim, se você achar de repente mais seguro ter o seu bebê no ambiente hospitalar, você não vai ficar, não é por causa disso que não vai ter humanização do parto, né? Exatamente. A humanização ela vem também da equipe que atende. Então, a importância do profissional acreditar que a mulher é capaz de parir, que essa mulher ela foi criada para isso e que se ela está bem e não tem nada que vá contra isso, ela pode parir, ela é capaz. Então, a humanização ela vem também dessa equipe que vai atender, não só da mulher estudar, claro, é necessário, ela precisa conhecer o seu corpo, mas também desse profissional. Agora a gente precisa capacitar os nossos profissionais para entender de que nós mulheres somos capazes de parir, sim. É isso mesmo. E você está assistindo o programa Vida Viva. Hoje o tema está interessante demais, pelo menos para mim, que acabei de ter 2 bebezinhos, né? O assunto de hoje é parto humanizado.
Qual é a diferença, Camila, entre, já que a gente mencionou esse assunto, entre enfermeira obstetra e obstetriz? Vamos falar já dos termos. A enfermeira obstetra, ela cursa a faculdade de enfermagem, faz uma especialização em obstetrícia. Ela é apta a atender os partos naturais, normais, e a obstetriz, ela faz uma faculdade só voltada para essa área. Então são 4 anos, a única lugar agora que oferece esse curso para a gente é a USP Leste. Então são 4 anos somente estudando sobre assistência ao parto, o puerpério, pré-natal. Então é bem focado. Seriam as nossas parteiras, correspondente às midwives que eu falei no bloco anterior. Quer dizer, às vezes a gente pensa que fica um pouco inseguro por não estar sendo atendida somente por médico, mas não. A enfermeira, a obstetra e a obstetriz têm preparo suficiente, né? Tem, total. Agora quero que você mencione, porque o ano passado, foi mês de julho, 6 de julho, saiu uma determinação da Agência Nacional de Saúde, que é a ANS, recomendando e estimulando o parto normal. E aí começou um rebuliço, né? Com essa história de mulheres que não conseguiam mais médicos que fizessem o seu parto. Aconteceu, eu soube muito porque eu estava gestante, né? E muitas vezes acontecia do médico fazer o pré-natal, mas na hora do parto ele fala assim, não, você tem que ir com o plantonista. Explica para quem está nos assistindo que problema foi esse aí e como é que está a legislação no Brasil neste momento. Na verdade, então, por conta dessas altas taxas de cesárea no nosso país, teve que ser feita, então, uma intervenção. Mesmo porque, como eu disse, a cesárea é uma cirurgia de médio porte, cheia de risco, aumento de infecção, hemorragia, placenta creta, várias coisas que podem acontecer para essa mulher. Então, a gente precisava criar nessas mulheres a consciência de que o parto normal, ele não é tão ruim, ao contrário, ele é fisiológico, a mulher pode parir se ela assim desejar. E foi-se, então, feito essa intervenção. O que aconteceu é mais para o nível do profissional. Nós tínhamos médicos e as mulheres em casa podem consultar se os médicos que elas estão passando, a taxa de cesárea que esses médicos têm. Isso tem que ficar visível, né? Disponível. Isso, agora elas podem entrar no site e ver se qual é a taxa, a porcentagem de partos cesáreas e normal que esse médico atende. Até porque ela possa escolher de acordo com o perfil dela. E o que acontecia era, como eu disse antes, a gente tinha muitas mulheres que no pré-natal elas queriam parto normal, mas elas acabavam sendo convencidas a optar pela cesárea para que isso de certa forma fosse um pouco mais cômodo para o profissional. Então a gente precisava criar essa consciência e foi-se feita então essa nova normativa. E agora, na verdade, não é que não vai mais ter cesárea, que o médico não pode fazer cesárea, não é isso. A intenção é somente deixar que essas mulheres tenham maior conhecimento sobre o parto normal. Então, antes de optar pela cesárea, ela precisa assinar um termo e o médico precisa explicar para ela o que vai acontecer, os riscos da cesárea, elas têm que estar conscientes disso. Quem faz a escolha da via de parto hoje em dia? É a mulher, ou é o médico, ou é a enfermeira? Quem é que escolhe? Na verdade, hoje, na realidade do nosso país, a maioria das escolhas são feitas pelos médicos. Mas o ideal é que a mulher escolha. É claro, tem casos assim, por exemplo, o que eu falei, estava grávida de 2 bebês, eles estavam numa posição que eram desfavoráveis, estavam transversos, além disso eu tive o descolamento de placenta, eu não tive escolha. Mas a escolha, então você aconselha que seja feita pela mulher? Pela mulher. Em casos em que não são coisas como o que aconteceu com você. Então, por exemplo, o parto gemelar, ele até pode ser normal, desde que os bebês estejam em posição adequada para isso, desde que a mãe esteja bem, desde que a mãe queira ter um parto normal gemelar. Então, ela pode sim ter. Mas, muitos dos casos, não é isso que acontece. Então, o médico acaba ele escolhendo pela mulher ou ele desencorajando a escolha da mulher. Então, a gente escuta muito isso. Você vai ter parto normal? Corajosa, hein? Olha, tem que ter coragem. Então, isso já é uma forma de dizer para aquela mulher que ela não vai ser capaz, que ela não deve optar por esse parto, né? Aquelas histórias que a gente escuta, olha, a tia da prima da minha vizinha, ela morreu no parto. E isso é algo muito vago, é algo que cria nessa mulher uma incerteza sobre o que ela quer, né, para a sua via de nascimento. Então, é necessário que a mulher tenha conhecimento, que ela estude também, porque o estudo hoje em dia é para todas nós, para todas as mulheres, para todas as pessoas. Não é necessário cursar uma universidade. Você, claro, precisa para ter um pouco mais de aprofundamento no tema, mas
você pode conhecer sobre o seu corpo. E questionar, né? E questionar. Não aceitar somente aquilo que te colocam, porque nós somos seres que têm capacidade de discernir, Exatamente. que a gente faça perguntas, tire as dúvidas para que a gente possa fazer a decisão mais adequada, né? Exatamente. Agora eu queria que você falasse, Camila, sobre as consequências de uma outra via de parto, de uma escolha no que diz respeito à recuperação talvez materna, mas também um pouco o foco para o bebê, o aleitamento materno, Sim, que é totalmente diferente, né? Queria que você É falasse bem um diferente. pouco sobre essa Na cesárea, a gente tem vários riscos, como eu citei. Então, risco de hemorragia, um risco aumentado de infecção, um risco também de... Só anestesia, a sedação já é um risco para essa mulher, porque ela pode ter uma taxa maior de mortalidade materna só pela anestesia. Tem também a questão da endometriose, da placenta creta e de tantas outras Fala para as coisas. pessoas o que é placenta creta. A placenta creta é quando a gente tem a inserção da placenta, ela fica num local, no útero, e na hora dela sair, vamos bem simplificar, ela fica presa. Ah, entendi. Bem simplificado, Acho tá? que ficou claro. Essa placenta, então, ela fica presa, né? Ela não sairia do útero com facilidade na hora de sair a placenta. E isso acontece, quanto mais cesáreas você tem, então maior os riscos que essa cirurgia traz. No parto normal, não. Quanto maior o número de partos essa mulher passou, mais fácil é passar pelo trabalho de parto, né? E além disso, para o bebê, nós temos aí, na cesárea, nós temos aqui no nosso país, uma taxa altíssima de iatrogenia, prematuros iatrogênicos. O que é iatrogenia? Então, são esses prematuros que nascem por erro de cálculo. Então, a mulher está com 38 semanas, antes da hora. 38 semanas, ele vai para o hospital, vamos já operar, vamos fazer a cesárea, 38 semanas, seu bebê também. Só que a gente nunca tem como saber qual foi a real data que aquela mulher engravidou certinho. Então, a chance disso acontecer é grande. Bebês que vão para a UTI, né? Então, a gente escuta muito assim, esse bebê nasceu cansadinho, ele tem que ir para a UTI. Quando, na verdade, ele só não estava pronto para nascer. E o parto normal, não. Nós vamos tentar, ao máximo, respeitar a fisiologia do nascimento. Quando esse bebê nascer, no parto humanizado, esse bebê vem para o colo da sua mãe, ele amamenta na primeira hora de vida. Então, a gente estabelece um vínculo maior. Não que as mães de cesárea não tenham, Claro. mas esse vínculo demora um pouco mais para acontecer. Esse bebê vai para um berçário e no parto humanizado ele fica com sua mãe, ele mama na primeira hora de vida. Então tem todo um processo diferenciado. Camila, foi uma conversa muito gostosa. Quero que você volte mais vezes para falarmos sobre outros assuntos relacionados à sua área de atuação. Foi muito bom mesmo, Obrigada. viu? Agora, antes de a gente se despedir, eu quero que você fale uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo sobre o que você acha mais importante que elas guardem. Bom, você que está assistindo a gente, você mulher, homem, família, é importante que nós possamos resgatar o protagonismo feminino, que nós possamos voltar um pouquinho e tentar trazer para as mulheres, para as mães, essa coisa do aconchego, essa coisa do carinho, essa coisa de mãe e filho ficarem bem pertinho um do outro, por que não? Então, se nós podemos resgatar este momento entre mãe e filho, que façamos isso, pois com certeza para a vida inteira vai ser uma transformação para essa família. Que maravilha! Como eu te falei, realmente estamos muito felizes pela sua ajuda aqui para que a gente pudesse entender um pouco mais sobre esse assunto, viu? E a você que ficou conosco durante este programa, aprendeu um pouco mais, nós gostaríamos de agradecer a sua presença, mas mais do que isso, nós estamos falando aqui sobre maternidade e paternidade e que você possa se lembrar que, além de nós termos amor pelos nossos filhos, essa coisa do nascer, do aconchego que a gente disse, assim também o nosso Pai nos ama. Ele ama a mim, Ele ama você que nos está assistindo e Ele deseja que você viva cada dia mais feliz. Procure ler a Bíblia e saber mais sobre esse Pai que tanto te ama. Fique agora com uma mensagem espiritual que foi totalmente preparada com tanto carinho para você. Que bom estar com vocês mais uma vez no programa Vida Mais Viva pela TV Novo Tempo. E como vocês estão? Estão bem? Passaram bem a semana? Como tem sido o seu dia? Eu espero em Deus que o seu dia esteja sendo maravilhoso pelo poder e pela graça do Senhor. Meus queridos, hoje falamos a respeito do parto humanizado, a beleza, a delicadeza, a sensibilidade deste parto, e o que este parto traz para a vida da mulher e do bebê por questões saudáveis, uma vida melhor. Mas eu desejo falar aqui, neste momento, sobre um outro parto. Um parto
que foi considerado o mais belo da história da humanidade, o mais sensível da história da humanidade, aquele que nos trouxe salvação. E esse parto é o parto do nosso Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria, que deu a luz para o Salvador deste mundo. E nós vamos abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 2, o versículo 7, e vejamos o que está escrito nas Santas Escrituras, a palavra do Senhor. Lucas capítulo 2, o verso 7, a palavra de Deus nos diz: e ela deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-se em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Observe as verdades que nós encontramos nesse texto bíblico. Aqui nós temos o maior, o melhor, o mais belo e mais sensível nascimento da história da humanidade, o nascimento de Jesus Cristo. E quais as verdades que nós encontramos nesse texto? Primeiro, Jesus nasce como o Senhor da vida, nasce como Salvador, aquele que cuida da gente, que está ao nosso lado, que nos perdoa de todo o pecado. Segundo, esse nascimento foi um milagre, demonstrando que Deus deseja realizar milagres na nossa vida. E o maior milagre que Deus deseja realizar na sua vida e na minha vida é fazer com que Ele nasça em nosso ser. Jesus, Ele precisa nascer na sua vida. Jesus, Ele precisa nascer no seu coração. E quando Jesus nascer no seu coração, você terá todos os vazios da alma preenchidos pelo poder de Deus na sua vida. Você terá o perdão dos seus pecados. Você terá a consciência limpa. Você será transformado. Você conseguirá galgar os seus sonhos, porque Cristo estará ao seu lado, porque Jesus nasceu na sua vida e Jesus se tornou o referencial do seu ser. Por isso, meu querido, aceite Jesus como seu Salvador, aceite Jesus como seu único Senhor e você terá a vida eterna, terá felicidade na sua alma. Por isso, conclamo você, peço a você que entregue a sua vida a Jesus. Faça isso em nome do Salvador. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e que a graça de Deus esteja contigo hoje e sempre. É o nosso desejo e a nossa oração. Um grande abraço e até a próxima.